Segura então a sua Bíblia, então levanta ela bem alta comigo, diz assim: essa é a minha Bíblia. Diga: eu amo a minha Bíblia. Diga: ela é a palavra de Deus. Diga: eu estou pronto, a minha mente está aberta para receber da incorruptível, sempre viva, maravilhosa palavra de Deus. Eu vou sair daqui totalmente afetado e inspirado pela palavra que está entrando em meu coração, no nome de Jesus, amém. Amém, querido. É muito importante nós fazermos a confissão da palavra, é muito importante nós falarmos aquilo que está no nosso coração. 2 Coríntios 4,13 diz que esse é o espírito da fé, eu criei, por isso eu falei. Então aquilo que você acredita, você precisa falar. E como eu disse para você, aquilo que você acredita, você precisa falar. Então eu tenho uma pergunta para você nessa noite. E você não pode mentir, porque você já sabe que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E a pergunta é: quem é que nesse ano já excluiu algum amigo do Facebook? Levanta a mão. Não, levanta a mão aí, né? Quem já excluiu o amigo do Facebook, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade, irmão, de ouvir pessoas falando assim: eu tenho que fazer uma faxina no meu Facebook, eu tenho que tirar algumas pessoas. E é tão engraçado, querido, que quando eu observo essa história do Facebook, não é se todo mundo tivesse a vida de Facebook, todo mundo viveria uma vida maravilhosa, sim ou não? É tão engraçado, irmão, que tem gente que é tão popular no Facebook, que ela manda convite para você de amizade, quando você vai aceitar ela, o Facebook diz que não pode. É um negócio tão doido que ela está pedindo para ser o seu amigo, você clica nela e o Facebook fala assim: não pode, porque ela já estourou o excesso de amigos. Se eu não me engano, o Facebook ele deixa numa página normal, você ter até 5.000, é isso? 5.000 amigos. Então eu fico pensando, falei assim: uau! A vida de uma pessoa com 5.000 amigos deve ser uma vida maravilhosa. Esse cara não deve precisar pagar a conta nunca, ele deve ter o tempo todo casa para ele viajar, casa de veraneio. Certamente ele tem que mudar de casa toda vez que faz aniversário, porque onde é que você guarda 5.000 presentes no aniversário, mais 5.000 presentes no Natal? Você já parou para pensar comigo nisso? Irmão, se a vida real fosse uma vida como a do Facebook, talvez nós estaríamos vivendo melhor do que nós estamos. Mas sabe qual é o grande X? A vida real não é uma vida de Facebook. Em meio a tempos de uma vida superficial, irmãos, eu acredito que Deus está nos chamando para a realidade. E eu acredito, querido, que em meio a tempos de amizades superficiais, relacionamentos superficiais, Deus está clamando por relacionamentos profundos. O povo tem 3.000, 5.000 amigos no Facebook, mas comemora o aniversário sozinho. A pessoa tem 5.000 amigos no Facebook, mas já não lembra qual foi a última vez que ganhou um presente em uma data especial. As pessoas têm 5.000 amigos no Facebook, 10.000 seguidores no Instagram, né? Alguns deles, né, tudo árabe, chinês ou americano, né? Porque as pessoas pagam às vezes para ter seguidor, não sei o porquê disso. Aí a pessoa vai lá, em meio a 10.000 seguidores, elas não têm ninguém para contar quando algo estão as fazendo chorar. Sabe, irmão, em meio a um tempo de muitas amizades virtuais, nós estamos vivendo uma comunhão superficial, mas quando eu confronto as redes sociais, os dias atuais com a minha Bíblia e com a sua Bíblia, eu chego à conclusão que amizades e relacionamentos superficiais estão indo na contramão daquilo que o Evangelho zela como sendo princípio. Deus está nos chamando, irmãos, para não termos uma comunhão como o mundo está tendo. Deus está nos chamando para fechar junto de fato e de verdade. Deus está nos chamando para criarmos relacionamentos que valem a pena. Deus está nos chamando para não viver uma vida de fast food, não viver uma vida de descartáveis, mas viver uma vida de coisas que perduram, coisas, querido, que duram uma vida inteira. É tão engraçado que nos dias que nós estamos vivendo, está sendo, querido, quase
que é obrigatório comprar garantia estendida quando você compra algo. Antes, quando a gente comprava algo, a pessoa falava assim, você quer uma garantia estendida? Dá vontade de dar risada na cara dela. Dava ou não dava? Porque você fala assim, você está louca. Eu comprei uma geladeira e geladeira da minha avó durou 69 anos. Era assim ou não era, irmão? Quase que você colocava a geladeira no testamento. Era assim, não era? Era ou não era? Irmão, tem geladeira da época lá, não é, da bisavó, que funciona ainda hoje. Você fala, como é que, pastor, funciona? Irmão, funciona, consome quase a energia de Bauru inteira, mas funciona, é assim, não é? Aí você chega lá, compra aquela geladeira bonitona, não é? Uma frost free, que tem uns negócios para apertar lá na frente dela, prateada, ou branca, ou preta, sei lá, e você vai ver qual a durabilidade disso. 3 anos está dando problema, 4 anos está dando problema, sabe, irmão, o negócio está ficando cada vez mais doido. E é tão engraçado que parece que as pessoas, elas começaram a acostumar com a pouca durabilidade de coisas, e elas começaram agora a se acostumar com a pouca durabilidade de relacionamentos. Começaram a se acostumar com a pouca durabilidade de relacionamentos de amizade. Hoje as pessoas, irmãos, elas estão lá, e de repente 3 anos de casado já está em crise. Aí de repente supera 3 anos de casado, chega em 7, é a crise dos 7 anos, é a crise dos 8 anos, é a crise dos 9 anos, sabe o que é isso, irmão? É desculpa para separar, sabe o que é isso? É desculpa para trocar uma de 51 por 2 de 21, está lembrado do propaganda ou não? Sabe, irmão, nós estamos vivendo dias, onde o mundo está pregando para nós uma superficialidade, mas a Bíblia está nos chamando, e nessa noite eu estou te chamando para uma vida de profundidade, para uma vida de relacionamentos mais profundos, primeiramente com Deus, mas depois com pessoas. Olha para quem está perto de você, umas 3 ou 4 pessoas, e fala assim, nessa noite a gente vai fechar junto, fala para ele aí. Acha uns 3 ou 4 aí, que eu aproveito que eu estou no gueto hoje, fala assim, vou fechar junto também. E já abre sua Bíblia comigo lá em 1 João, capítulo de número 1. Aleluia! E eu quero falar um pouquinho, querido, nessa noite com você sobre comunhão, porque a gente está numa noite de ceia, a gente está em uma noite, querido, mais que especial para falarmos sobre isso. 1 João, capítulo de número 1, no versículo de número 6. E talvez esse texto te escandalize um pouco. Quem não abriu, acompanha o pessoal da comunicação aí no telão. Ele diz assim, ó. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vou ler de novo para você, no verso 6 ele diz. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas continuarmos a andar nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Olha que coisa interessante, segura aberto comigo aí. João, quando ele vai escrever, ele diz assim, ó, Deus é luz, Deus é um cara de santidade, Deus é uma pessoa de verdade, e se você diz que você tem comunhão com Ele, mas anda em treva, você não tem comunhão com Ele. É tão engraçado, irmão, quando a gente lê esse texto, fica claro para a gente, porque as pessoas falam assim, luz, trevas, santidade e pecado, ninguém tem muita dúvida com isso. Né? A pessoa vai lá e ela está andando em adultério, ela está andando agradando a Deus ou agradando o diabo? Ela está agradando quem? Diabo. Ufa, obrigado, né? Agora, aí a pessoa vai lá e ela está bebendo, usando droga, não é? Fazendo um monte, cometendo delitos, roubos, assaltos. Ela está agradando a Deus ou o diabo? Agora vamos lá então. Aí a pessoa vai lá e ela está fazendo boletos, e ela não está pagando os seus boletos, ela está agradando Deus ou o diabo? Começa a diminuir, né? Aí a pessoa vai lá, ela está falando que ela vai limpar a casa para a mãe, o marido está falando que vai fazer as coisas para a esposa, mas ninguém faz, está agradando a Deus ou o diabo? Ixi, então tem gente que está agradando mais o diabo do que pensava. Quando nós lemos o versículo 6 fica muito claro, porque a gente pensa sobre pecados cabeludos, enrugados e feios, quando nós falamos sobre trevas, e uma vida de anjinho quando a gente fala sobre santidade. Mas eu quero falar para você, querido, que às vezes
a vida que nós estamos vivendo, por mais que não pareça ser uma vida que desagrada a Deus, é sim uma vida que desagrada. Porque se você vai comigo para o versículo de número 7, ele fala algo que é muito interessante. Ele diz assim, ó, se eu ando na luz, como ele na luz está, eu passo a ter comunhão uns com os outros. Vou ler de novo para você. Ele diz, se eu ando na luz, como ele na luz está, eu começo a ter comunhão uns com os outros. E o seu sangue passa a me purificar de todo pecado. Olha que negócio doido, ele fala assim, ó, se diz que tem comunhão com ele, não anda na luz, está mentindo. E aí ele fala o que é andar na luz. Ele diz, se eu ando na luz, logo eu estou tendo comunhão com pessoas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, alguns minutos. Uma pessoa que está roubando, matando e cometendo toda sorte de delito, ela está agradando a Deus ou ao diabo? Agora eu pergunto, uma pessoa que ela não está andando em comunhão, ela está vivendo uma vida solitária, uma vida sozinha, ela está agradando a Deus ou ao diabo? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo um estilo de vida onde não tem cara de um pecado cabeludo, mas não é porque não tem cara de algo cabeludo que não é algo errado. Leandro, por que é tão perigoso? Porque a Bíblia está trazendo para a gente que a falta de comunhão é algo que traz dano e algo que dá errado. Sabe por quê, irmão? Porque se você está andando 3 horas da manhã num bando de 50 pessoas, vai ser muito difícil qualquer marginalzinho te roubar. Mas se você está andando 3 horas da manhã sozinho, numa bocada, irmão, não precisa de muita coisa para levar seu celular e sua dignidade. É assim ou não é? É. Pastor, você está querendo dizer que quanto maior o bando, melhor é? É quase isso. Eu só não vou usar a palavra bando, porque bando lembra de crime. Então, eu vou falar para você que quanto maior o grupo de pessoas, quanto maior a vida de comunhão, melhor é, irmão. Aí a gente chega na noite de Natal, e aí está tocando aquela música, pobrezinho nasceu em Belém. Aquela música linda para te animar numa noite de Natal. Aí você olha para um lado, quem tem na noite de Natal? O seu marido. Aí ele olha para você, tem a sua esposa. Aí no outro lado quem tem? Tem um filho. E aí você olha, tem mais alguém? Não. Só tem a Simone cantando, pobrezinho nasceu. Sabe aquela cantora lá que canta ou não? Irmão, pensa num troço triste. Misericórdia, né, Fábio? Pastor, você está querendo dizer que o legal então é ter aquela casa, ter aquela mesa com 369 parentes, com um sobrinho tacando a pedra na cabeça do outro, puxando a cabeça do outro, o outro pulando por cima do sofá, o outro rasgando o presente na árvore de Natal em cima da hora. Irmão, isso é a coisa mais da hora que existe. Pensa num negócio cheio de adrenalina, histórias para contar. Pastor, mas a casa fica suja. Limpa, irmão. Pastor, mas eu vou gritar, eu vou ficar rouco. Não tem problema, é só descansar 2 dias que passa. Sabe, meu irmão, mas quando você começa a estar rodeado de pessoas, você vai desenvolver algo que se chama comunhão. E a comunhão é aquilo que no dia em que a tristeza bater, você tem algo com quem contar. Jesus, querido, ele sabia disso, é por isso que ele não andava sozinho. Ele tinha momentos de orar sozinho? Tinha. Ele tinha momentos de relacionamento com o Pai? Tinha. Mas percebe que no momento da sua morte, ele cobra os seus discípulos, ele diz, ei, porventura vocês não podem orar nem um pouquinho sequer comigo? Existem coisas de um relacionamento com Deus que nós vamos desenvolver quanto a uma comunhão única e pessoal, sim, mas essa é a menor parte da nossa vida. Todo o restante nós precisamos estar acompanhados de pessoas. Ou seja, se eu sou crente, a minha vida está cheia de pessoas. Um cristão verdadeiro, querido, ele é rodeado de pessoas. Andar na palavra é andar na luz, e andar na luz é ter comunhão com pessoas. Aleluia.
Aí você pode falar assim, gostei desse negócio aí, Leandro. A partir de hoje eu vou começar a ter comunhão com um monte de gente. Irmão, não sei se você já parou para pensar. Tem tanta gente que tem tanta ideia boa, fala tanta coisa, mas você vê nunca dando certo. Sabe por quê? Não adianta só ter ideia boa. Tem que saber, querido, o quanto essa ideia boa vai te custar. Irmão, tem muita gente com startup abrindo. É tão interessante, querido, que isso já é fato, números. A maioria das empresas, irmãos, elas fecham até o 3º ano de abertas. A maioria das empresas, elas levam de 1 a 3 anos para começar a dar lucro. Ou seja, tem empresa que termina antes de recuperar o capital que foi investido. Sabe por quê? Porque não é só ter uma ideia. Existe suor, existe investimento, existe vida, existe uma dedicação para as coisas darem certo. A gente olha e vê hoje o Jade com uma grande rede do Confiança, mas se você vai no Confiança Max, tem a foto lá da quitandinha pequenininha. Ah, pastor, mas ele nasceu numa família com dinheiro. Irmão, tem gente que nasce numa família com dinheiro e termina sem dinheiro, porque não é sobre o quanto você nasce, é sobre o estilo de vida que você vive. É provado que uma geração fica rica, a outra desfruta da riqueza, a outra termina de gastar e empobrece. Normalmente na 4ª geração, aquela que 4 gerações atrás era uma geração muito rica, volta a não ter dinheiro nenhum. Por quê? Porque normalmente um dá valor ao dinheiro, o outro já nasce e só sabe gastar, o outro só termina de gastar e não quer trabalhar, e aí lá na 4ª geração tem que começar tudo de novo. Por quê? Não é apenas sobre ter uma teoria, não é sobre ter uma ideia, é sobre como se faz. E quando a gente fala sobre essa comunhão, quando nós falamos sobre sair e aplicar, nós nos deparamos com alguns tipos de problema. Porque, irmão, falar sobre comunhão é ficar nu diante das pessoas. Espera aí, pastor, pegou mal? Você está falando para eu ser amigo, eu tenho que ficar pelado na frente da pessoa? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, querido, que nós estamos tão acostumados a viver uma vida que de fato não representa aquilo que nós somos. Nós estamos tão acostumados com a vida do Facebook, com a vida do Instagram, que nós temos trazido para o mundo real, aquela vida inalcançável e surreal, aquela vida utópica que existe nas redes sociais para fora. Aí eu estou lá, e aí pastor, eu tenho muitos amigos, olha a minha agenda aqui, eu vou me encontrar às 3 horas da tarde com o fulano de tal, eu vou me encontrar às 5 horas da tarde com o Beltrano, de noite eu tenho mais um compromisso. Irmão, deixa eu falar para você, comunhão não são compromissos na sua agenda, comunhão é fechar junto com a vida, irmão. Comunhão é você não ter um momento com alguém onde você pinta um sorriso no rosto, onde você fala, puxa, é só mais 45 minutos que eu tenho que dar sorrisinho para essa pessoa, que eu nem queria estar conversando com ela. Isso não é a comunhão bíblica que nós estamos falando. Quando a Bíblia está falando sobre essa comunhão, ela está dizendo sobre exatamente como o Fábio ele precisa estar perto de pessoas que vão conhecer o Fábio, não o perfil do Facebook do Fábio, ao ponto de poder, por conhecer o Fábio, torná-lo uma pessoa melhor. E aí a gente tem um problema, porque muitos de nós temos medo das pessoas descobrirem quem de fato nós somos. Ei, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Pior do que as pessoas descobrirem quem você é ninguém descobrir quem você é. Como assim, pastor? Se descobrem quem eu sou, vai cair a minha máscara. Sabe, meu irmão, quando descobre um câncer, o câncer pode ser tratado. O problema é quando a pessoa morre porque ninguém descobriu o câncer. Vou dar um outro exemplo, porque talvez a palavra câncer pegue mal. Sabe, irmão, você está lá, e você está vivendo um estilo de vida, onde você até se relaciona com as pessoas, mas você maqueia quem você maqueia os seus desejos, você maqueia os seus erros, você é tão bom, que você já aprendeu a apagar histórico do seu navegador do computador, já aprendeu a abrir a aba anônima no seu celular, você é tão bom que você consegue apagar tudo para ninguém ver.
E aí você vai lá e pinta uma vida para as pessoas como se você fosse algo quando você não é. Sabe, irmão, eu oro para que rapidamente as pessoas descubram quem você é, não para te condenar, mas para te ajudar a mudar a sua história. Porque eu preciso me relacionar com pessoas de uma forma intensa, porque, querido, é nessa comunhão bíblica que nós vamos poder compartilhar uns com os outros as nossas dificuldades. É nessa comunhão verdadeira que eu vou poder de fato abrir o meu coração. Provérbios capítulo de número 4, ele vai falar sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, dê manutenção, proteja, cuide. Irmão, sabe como é? Uma das formas de você cuidar do seu coração é não ter ele apenas para você. Uma vez que você compartilha as coisas do seu coração com pessoas do seu círculo de comunhão, homens e mulheres, querido, que estão numa maturidade tanto quanto a sua ou superior, eles vão poder te ajudar. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós vamos passar a desenvolver uma vida de comunhão. E a comunhão vai começar, querido, a te deixar nu e patente diante dos olhos das pessoas. Pastor, mas aí as pessoas vão descobrir que eu sou chato. As pessoas vão descobrir que eu não limpo a casa. As pessoas vão descobrir que eu sou inconstante. As pessoas vão descobrir que eu sou fofoqueiro. As pessoas vão descobrir todos os meus traumas desde que eu era uma substância informe no ventre da minha mãe. Sabe, irmão, é bom descobrir, porque quando descobre dá para tratar. E deixa eu contar uma coisa para você, uma vida de comunhão é uma vida leve. Pastor, dá um exemplo que eu não estou entendendo. Eu dou. Você chega lá, e aí você descobre que o Fábio e a Ellen prepararam um jantar na casa deles, pós-culto para todo mundo aqui. Oh, meu Deus, hein? Só que aí o que acontece? Você não conhece o Fábio e a Ellen. E aí você chega lá na casa do Fábio e da Ellen, não sei se você sabe, mas se você comer na casa deles com a ordem do talher invertido, a Ellen solta os cachorros em você. Você tem que pegar lá os talheres de fora para dentro. É assim, Ellen, ou não? Vai vindo, né? Tem que ser do menor para o maior, né? E aí você vai indo e vai colocando. E eu falo para você, você vai ficar à vontade num jantar desse, sim ou não? Você sentou lá, irmãos, tem 9 talheres para você comer. E aí o que acontece para ajudar, no prato de comida tem azeitona e frango. Você está doido para colocar a mão, não é? E comer com a boca. Aí você está tentando lá tirar o caroço da azeitona no garfo para colocar no prato. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Irmão, que jantar do inferno é esse? Você fica pensando, não vejo a hora de acabar e ir correndo comer o lanche da Praça da Paz. É assim que você pensa ou não? Você fica, eu quero sair daqui e pedir uma pizza. Eu quero sair daqui e pegar o baldão de frango e comer assim, fazer aquele negócio. É assim ou não é? Sabe, irmão, quando você está em um lugar e você não tem comunhão, é exatamente assim que acontece. Sabe, querido, se você tiver a comunhão, mesmo tendo lá 269 garfos para você comer, não tem problema, você se diverte, por quê? Porque você está em um ambiente familiar. Mas quando você chega e você não é comum daquele casal, você fica observando e aí você quer o quê? Limpar a boca assim, de toque. E aí você fica observando, né? E você é daquele que quando vai encher o copo, você quase, né, transborda e põe o dedinho para não vazar. Mas aí você vai comer, você coloca o quê? Só 3 dedos de refrigerante no copo. Porque afinal de contas é assim que a etiqueta vai dizer. Né? Tem que ser lá, é taça de suco, né? Tem que ficar ali no máximo até a metade. Né? Eu tenho que me comportar, fazer, aí vai lá e aí coloca, limpou, coloca o paninho, né? Você está sentado em cima da sua perna. Sabe, irmão, no ambiente de comunhão, eu lembro que era mais ou menos como a gente tinha o hábito de jogar Uno na casa do Diego e da Ana, antes deles mudarem para os Estados Unidos. E a gente varou várias madrugadas, né, final de ano, fazia as coisas e festas.
Eu lembro, irmão, que eu estava jogando lá e a gente compenetrado, brincando, de repente a Ana soltava um arroto. Meu irmão, tremia todo aquele apartamento, né, e fazia aquele negócio de... Né, tem uma hora que eu achei que ela ia cantar o hino nacional. Ouvir, né? Daquele negócio, irmão. Ela não ficava nem um pouco constrangida, sabe por quê? Porque era um ambiente comum, era um ambiente de comunhão, onde ela podia ser de fato quem ela é. Sabe, quando a gente foi viajar 2 anos atrás, né, quase chorei, né, no dia 4 de julho, né, porque fui lá e a hora que 4 de julho, eu lembrei, 4 de julho, a essa hora eu estava pousando em Miami, e eu estava entrando nos Estados Unidos, que vontade de chorar, né, saudade daqueles 2 anos, né, atrás. Eu mandei mensagem para eles, falei assim, nossa, meu, que saudade, essa hora eu estava encontrando vocês, comendo uma pizza e fazendo aquele negócio, e aí, nossa, né, quase que eu escrevi, nossa, Ana, deu até saudade do seu arroto. Sabe, irmão, ela podia ser exatamente quem ela era, mas agora talvez tenha 2 ou 3 aqui que já viram a Ana arrotar. Ah, tá, eu acho que já deve ter visto, porque ela compartilha disso, Samuel também, né? Aí os outros não viram, mas todo mundo sabe quem é a Ana e o Diego, mas não tem a comunhão. Talvez quando você começa a ouvir isso, você comece a entender que, ou chega, não é a real para você, que você tem tido muitos relacionamentos, mas relacionamentos superficiais. Pergunto para você, quem aqui não se escandalizaria se você desse um arroto, comendo uma pizza, sentado na mesa com eles? Pastor, isso é falta de educação. Não, querido, eu sei que para você pode até ser, não sei o que você entende como educação ou não, mas eu estou querendo falar para você, o que é que você poderia fazer semelhante a isso, que não iria escandalizar as pessoas com que você anda? Pastor, eu não tenho ninguém, a não ser os meus familiares. Sabe, irmão, talvez esteja aí um dos problemas da sua vida, porque se a sua comunhão se limita aos seus pais, aos seus irmãos e aos seus primos, você tem aí um problema. Porque, querido, a comunhão, ela não está ligada à família, porque se fosse assim, a Bíblia diria que onde existe família, existe comunhão, mas a Bíblia diz, querido, que a comunhão, ela é uns com os outros, de irmão para irmã, daqueles que aceitaram a Jesus. Porque é importante eu ter uma comunhão, porque eu vou poder ser quem eu sou, demonstrar quem eu sou, e ser assistido por essas pessoas na estação que eu estou vivendo. Quem vive uma vida de comunhão o tempo todo está ouvindo verdades que precisam ser ditas. Quem vive uma vida de comunhão, irmão, não tem vergonha de chegar para o outro e falar assim, Eloy, eu preciso da ajuda, cara, está muito difícil. Quem vive uma vida de comunhão, não liga se é 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, pega o telefone e liga, fala, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe, irmão, as pessoas que você tem que pensar, puxa, já está tarde, eu não vou ligar, você não tem um nível de comunhão como você deveria ter com essas pessoas. Leandro, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo, querido, estou te chamando para entrar em um nível de associações, onde nós vamos começar a fechar tão junto, que se tiver que todo mundo morrer e ir para a fornalha, a gente está indo fazendo festa. Falou de morrer, ninguém gosta, então vamos falar, né? Sabe, irmão, existe um nível de unidade, existe um nível de relacionamento, que nós vamos estar tão conectados, assim como Jesus estava conectado com Deus. Abre lá comigo em João, capítulo de número 17. Uns pelos outros, irmãos, somando forças, unindo propósitos. Aleluia. Mais do que uma amizadezinha de Facebook, irmão. Mais do que uma amizadezinha de estar na mesma igreja. Aleluia. João 17, no verso 19, ele diz assim, ó. E por causa deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que através da sua palavra hão de crer em mim. Verso número 21 ele diz, para que todos sejam um,
assim como tu, ó Pai, és em mim e eu sou em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que eles entre si sejam um, como nós somos um. 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em meio à unidade. E assim, o mundo conheça que o Senhor me enviou, e que os amou, assim como amaste a mim. Irmão, eu não sei se você consegue entender o negócio sério que Jesus está falando aqui. Ele está virando e está orando, é uma oração, e ele está falando com Deus, ele fala assim: Pai, agora eu vou parafrasear, tá bom? Pai, aí imagina Deus falando assim: oi filho, Pai, você sabe como é que a gente é um? E Deus vira para ele e fala assim: claro que eu sei, filho. Então, Pai, o negócio é o seguinte, eu estou querendo que eles sejam um, como nós somos um. E Pai, para que eles sejam um, como nós somos um, vamos fazer assim, eu me torno um com eles, e porque eu sou um com você, eles se tornam um conosco. Olha que negócio doido. Ele começa a falar assim: Pai, não é só um relacionamento. Como é, irmão, que o relacionamento era na antiga aliança? Como é que era até Jesus? Era aquele bando de sacerdote, com aquelas roupas e com aqueles negócios, vinha lá com incenso, matava um negocinho, aí de repente a Moisés encontrar Deus, e era aquela fumaça, e aí ele via para receber os 10 mandamentos, e outra hora era uma coluna de fogo, era só assim. Mas chega num ponto que a gente tem um doido chamado Jesus, me permita falar assim, né? Usando, parafraseando o que Paulo fala, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Um louco, um doido varrido pela uma interpretação humana, olhavam para ele e falavam: é louco, tem que matar. Ele começa a falar assim: Pai, sabe aquele negócio, parafraseando mais uma vez, sabe aquele negócio de matar cordeirinho, sabe aquele negócio de incenso, sabe aquele negócio de santo dos santos? Eu estou afim disso aí ficar tudo para fora, e começar a viver um relacionamento, onde assim como eu sou um com você, toda essa galera, e é engraçado o que ele diz assim: não só os que estão aqui, mas todos aqueles que ainda vão crer. Todo mundo que acreditar em mim, Pai, que eles estejam tão ligados com o Senhor, com você, que eles sejam um só. Existe uma comunhão, querido, com Deus, onde não existe diferença entre você e Ele, porque onde você está, Ele está. Lembra aquela história que Jesus disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra? O que é que ele estava dizendo, querido? Que nós seríamos a exata expressão daquilo que Deus é. João 1,14, o que diz? Que nós vimos a glória de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. E nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ninguém antes sabia quem era Deus, mas agora, porque Deus se fez carne através de Jesus e pôde habitar entre nós, nós começamos a ter a habilidade de conhecer quem é Deus. Aleluia. Sabe, irmão, Jesus está falando assim: ei, chegou um tempo onde não tem como mais separar, o negócio já vai estar tudo junto e misturado, onde é você e eu e eles, você e eles, e tudo vai ser um só. Sabe, irmão, isso é algo maravilhoso, mas vai ficar para a nossa outra ministração, quando a gente falar sobre relacionamento de nós para com Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é que nesse mesmo inteirinho de ser um com Deus, Jesus fala assim: ei, e que essa unidade também se estenda entre eles. Irmão, você consegue imaginar algo? Você lembra, agora viaja comigo um pouquinho, não é o pessoal que é mais antigo, anos 60, 70.
Como é que as mulheres usavam o cabelo? Quem lembra aí? Era assim ou não era? Lembra ou não? Meu Deus, então achei que era cultura, então, vamos falar, né? Então, imagina as mulheres lá atrás, irmão, como é que elas usavam o cabelo? Desse tamanho, faziam os cacheados, aqueles negócios, quando você assiste os filmes americanos aí, não é? Não sei se você lembra disso. Os homens usavam aquelas camisas, calças bocas de sino, tá lembrado ou não? Sim ou não? Sim. Irmão, todo mundo usava a mesma calça. Agora eu pergunto, quem é que hoje está afim de usar uma calça boca de sino? Só as mulheres. E ainda assim está fora de moda, porque não está mais usando. Voltou? Olha a coisa do diabo, por isso que eu falo para você, né? Ainda bem que a Kelly não está ouvindo, porque eu falo para ela que tem que dar as coisas. Ela fala, não amor, eu vou segurar essa daqui porque ela é linda e vai voltar. Eu falo, vai voltar a moda no próximo século, né? Eu falo assim, dá logo essa porcaria. Né, mãe, fica o negócio daí, as mulheres ficam guardando. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, feio ou bonito, todo mundo usava. E quando você olhava, querido, é muito interessante, é característico de uma época. Se a gente chegar aqui, vamos falar que vamos fazer uma festa na igreja para se alegrar, e aí a festa é desse tempo aí, anos 60, 70 e tudo mais, vai vir todo mundo assim, vai vir uns com jaquetona de couro, não é, vai passar, não é a brilhantina no cabelo, é assim, não é? Aquele negócio, as meninas, umas vão vir com aquelas roupinhas, não é, parecendo a mini, vermelha com bolinha branca, aquelas coisinhas, os óculos, não é, de triângulozinho, de gatinho, aquele negócio, porque existe uma vestimenta que fala sobre uma época. Sabe, irmão, existe uma forma de estarmos tão juntos, que as nossas características vão começar a se tornar uma só. Existe um estilo de comunhão e unidade, onde as pessoas olharem para nós, elas vão ver o mesmo DNA na nossa fala, na nossa vestimenta, na nossa conduta, nos nossos sonhos, no nosso trabalho. Existe uma forma de comunhão, como Lucas retrata em Atos, e de repente estavam ali os crentes em Antioquia, e na primeira oportunidade que eles foram chamados de cristãos. Lucas diz que anos depois de Jesus já estar levado ao céu, quando os discípulos estavam pregando em Antioquia, o mundo começou a olhar e disse, ei, estes são os cristãos. A palavra Cristo significa ungido. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Ou seja, as pessoas começaram a olhar para aquele grupo e identificaram a mesma unção do Cristo agindo na vida deles. Quando olham para Pedro, antes de negar, eles dizem, ei, você andava com ele, você fala como eles, você se veste como ele, existem características dele em você. Aleluia. Irmão, você já está tão parecido com a pessoa que está perto de você, ao ponto de vocês quererem comprar as mesmas roupas? Será que o seu gosto de perfume já começou a mudar? Será que você já começou a desejar ir para os mesmos destinos de viagem que essas pessoas? Será que você já começou a ouvir as mesmas músicas que ela? Será que você já começou a assistir o mesmo seriado que ela? Será, irmão, que você já está orando o mesmo tanto que ela, vindo à igreja ao mesmo tanto que ela? Sabe, irmão, se nós ainda somos totalmente diferentes e opostos como água e vinho, chegou um tempo, irmão, da gente começar a ficar mais junto. Chegou um tempo de você, de fato, querido, não ligar mais para estar diante das pessoas como você é, se abrir mesmo, irmão. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de arrumar minha casa. Então, irmão, leva as pessoas lá para dentro e elas vão te ajudar a limpar. Nunca cancele um churrasco porque sua casa está bagunçada. Pede para os irmãos chegar mais cedo e ajudar a arrumar. Amém, irmão? Você está lá e liga e fala, estou a fim de fazer um churrasco, a casa está bagunçada e eu não gostaria de cancelar o churrasco pela casa. Consegue chegar 30 minutos mais cedo e me ajudar a dar uma geral? Pastor, mas isso é ser muito cara de pau. Não, meu irmão, sabe o que é isso? É você estar entrando em um nível de comunhão bíblica. O que é que a gente vê acontecendo em Atos? Vai lá comigo, capítulo de número 2. Comunhão.
E aí a gente pega um outro X aqui. Porque falar de comunhão, você crê que Jesus salva, você crê que Ele morreu na cruz para te curar, você crê que você é mais do que vencedor, eu acredito que você crê nisso, amém, querido? E perseverar nisso é importante, mas é fácil. É só você ler um livro lá constantemente, você ler a sua Bíblia, você não faltar nos cultos, que irmão, você persevera fácil na doutrina. E aí ele continua dizendo, comunhão, partir do pão e oração. Oração é oração, amém? É você falar com Deus, orar junto. Aí ele vem aqui, ele fala a partir do pão. Aqui ele está falando sobre duas coisas, ele está falando sobre a ceia, e esse partir do pão também significa o ato de comer e dar assistência social para os helenistas e muitos outros que eram assistidos naquele momento. Mas o que eu quero fazer, chamar a sua atenção, é que ele faz distinção entre comunhão, partir do pão e oração. Ou seja, se eu só estou junto com as pessoas para orar, se eu só estou junto com elas para cear, se eu só estou junto com elas para crer nas mesmas coisas, eu estou incompleto, porque falta estar com ela no cinema, falta estar com ela no churrasco, falta estar com ela na corridinha na rua, falta estar com ela na viagem para Maceió e para Natal, falta estar com ela na Disney. Aí vocês gostam, né? Sabe, irmão, e muitas vezes, como é que a gente está? Vivendo um relacionamento de comunhão, restritamente de culto. Você pode repetir algo comigo? Diga assim, se eu só me relaciono no culto, eu não me relaciono. Amém, amém. Pastor, eu me relaciono com os irmãos da igreja. É verdade, você se relaciona onde? No culto. Não é quando você fala para virar para alguém do lado e falar algo, quando você manda sair do lugar e cumprimentar alguém, quando como na ceia mesmo, você manda trocar o cálice lá. Ô pastor, eu tenho comunhão com todo mundo. Irmão, isso pode ter cara de comunhão. Até na definição do dicionário, comunhão, está lá como, realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, sintonia no modo de pensar, agir, sentir, identificação de ideias. Talvez comunhão se enquadre na definição do Aurélio. Mas quando eu olho para aquilo que Jesus estava ensinando, comunhão é algo mais. Comunhão, irmão, é sobre você não ter momentos na agenda, mas você ter uma vida. Comunhão vai falar sobre você e estar lá 00:01 para assistir um filme de pré-estreia no cinema. Comunhão vai falar de você ir no rodízio junto. Comunhão vai falar, irmão, de você ir combinar passar uma tarde para comer ou assistir algo. Comunhão vai falar, querido, sobre você fechar junto para pintar a igreja, para montar móvel, para vir varrer, para arrumar um som. Comunhão vai falar, querido, sobre a gente começar a estar tão junto como a criança faz com a massinha. Você dá na mão dela, tem azul, amarelo e verde. Você dá ali, volta dali 20 minutos, irmão, está tudo misturado, já tem cor nova. Porque ela mexeu tanto que apareceu roxo, já apareceu laranja, já apareceu marrom. Tem umas que são tão perturbadas que faz até um preto, de tanto que ela consegue mexer e ela mexe tudo e junta todas as cores. Você fala, menino, como você deixou esse preto homogêneo? Não é que você sabe que se juntar, não é todo aquele negócio, vai ficando, não é todo zoado, sabe assim, amém ou amém? Não estou falando de nada racial. Tem gente que já ia levantar o cartaz lá na frente, lá, pastor racista. Não, irmão, não é isso que eu estou falando não, amém? Amém ou amém? Sabe, irmão, começa a bagunçar, começa a fazer, irmão, é exatamente assim que a gente tem que ser. Existe uma forma, irmão, onde nós vamos estar tão ligados, que vão me ouvir falar e já não vão saber mais se é o Leandro ou o Fábio falando. Aí vai chegar um momento, irmão, que aí o Paulinho cola junto, e aí vão ouvir o Paulinho falando e falam assim, cara, você fala igual o Leandro. Não, mas peraí, você não fala igual o Leandro, não, parece que agora você está falando igual o Fábio. Não, mas peraí, você está falando igual o Leandro ou o Fábio? Ixi, já não sei mais, sabe por quê? Porque o Leandro e o Fábio estão tão juntos que começa a parecer quase a mesma pessoa. E aí o que acontece? Irmão, acaba de vez aquela briga sobre onde é que vamos comer?
Um quer pizza, o outro quer açaí, o outro quer pastel, o outro quer lanche, o outro quer coisa. Por quê? Irmão, até o gosto começa a afinar. Até os lugares já começam, estou com vontade de comer uma coisa gostosa. A pessoa, puxa, eu sei, é lá. Nossa, isso é mesmo. Todo mundo já vai lá e já fecha junto lá. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Mas como eu disse, perseverar. Irmão, viver uma vida de comunhão nem sempre dá vontade de fazer. Mas eu não vivo por vontade, eu vivo por convicção. Vai ter dia, irmão, que você vai estar andando tão junto com o Vinícius, que vai chegar uma hora e falar assim, meu Deus, a última pessoa que eu quero ver hoje é o Vinícius. Não é por nada, mas é porque você está vendo tanto, você fala, meu Deus, eu não quero. Aí você fala assim, puxa, mas se eu ficar um mês sem ver o Vinícius, a minha comunhão com o Vinícius vai ser afetada. E aí sabe o que você faz? Com vontade ou sem vontade, você não se distancia do Vinícius. E aí, o Vinícius está lá e ele olha e fala assim, nossa meu, eu acho que depois daquilo lá a pessoa nem vem me relacionar. Ela já é inspirada, e aí o Vinícius começa a fazer isso com uma outra pessoa. Comunhão não é algo que acontece. Comunhão, querido, é um compromisso que eu decido fazer de propósito. Aleluia. Pastor, e aí? E se eu chegar e virar um com meu irmão, assim como Jesus era um com Deus? Irmão, aí você está no céu. Porque eu não sei se você consegue imaginar isso comigo, mas quem aqui gostaria de ter 3 carros à sua disposição? Levanta a mão aí, levanta bem alto sua mão. Quem gostaria de ter 3 carros à sua disposição? Aí tem gente que já fala assim, ô louco pastor, 3 carros são 3 IPVA, 3 licenciamento, 3 seguro. E se eu perguntar, melhorar a pergunta, falar assim, quem gostaria de ter 3 carros à sua disposição e você não precisar pagar licenciamento, nem seguro, nem colocar combustível? Quem aí? E se eu falar para você que você pode sair daqui hoje e não ter 3 carros à sua disposição, mas você pode ter pelo menos 50. Aí você está falando os odrogas, né? Ei, meu irmão, a comunhão coloca aquilo que é seu à disposição do outro, assim como coloca aquilo que é do outro à sua disposição. Irmão, você não precisa ter 3 carros na sua garagem, você precisa ter amigos. Pastor, a minha mente está abrindo um pouco aí. Você está querendo dizer que se eu não tiver um carro para fazer isso, mas eu tiver comunhão, é a mesma coisa que se eu tivesse? Irmão, a gente não precisa que todo mundo aqui tenha uma casa com piscina, não. A gente não precisa que todo mundo aqui tenha uma casa grande. Basta nós estarmos em uma comunhão tão legal, que um entra com a casa grande, com a piscina, outro entra com a picanha de Angus, o outro entra com a grelha, o outro entra com a fome. O que é comunhão? É ter tudo em comum. Aí você está lá e tem gente que está, eu preciso fazer pelo menos 15 faculdades, porque se eu não fizer 15 faculdades, eu não vou conseguir lidar com todos os problemas da minha vida. Aí, meu irmão, você não precisa fazer 15, porque aqui você tem 100. O que você precisa de comunhão? Você está lá, irmão, eu tenho que fazer sobrancelha. Você não tem que aprender, irmão, se você não for trabalhar com isso, vai lá e tem a Dani, tem as meninas que fazem. Não, mas você não sabe, eu tenho que fazer Senai, porque eu tenho que saber arrumar meu carro. Não, você tem o Rogério aí. Ah não, pastor, mas você não sabe, eu tenho que ser muito bom em química, eu tenho que ser não sei o quê, porque como vai ser quando meu filho chegar na idade escolar e eu ter que ensinar? Chama Ellen. Sabe, irmão, onde existe comunhão, a vida é mais leve. Sabe, eu pensando um pouco sobre isso, aí a Kelly outro dia brincando falou assim, Anne, seu pai que vai ter que fazer a tarefa com você. Aí eu falei assim, Deus do céu, eu já esqueci como faz equação do 2º grau. Aí comecei a pensar, eu já imaginei eu no Google abrindo, não é, e colocando lá, e aquele negócio, sabe, de repente eu lembrei, falei assim, eu não preciso saber.
Tem um monte de moleque aí na idade escolar. Eu chamo a Ellen, que é a professora, eu pego o Igor para ensinar um outro negócio, eu pego o outro. E aí, o que você faz enquanto isso, pastor? Vou no McDonald's. Brincadeira, né? O que você faz enquanto isso? Eu fico ali só curtindo. O que eu fico fazendo? Eu fico ali, querido, talvez fazendo outra coisa, lendo, orando, fazendo algo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, talvez, irmão, sua vida está pesada demais, porque você está andando fora da luz. Quem anda sozinho, anda fora da luz. Pode parecer que isso não é pecado, querido, e eu não vou dizer para você que é, porque não existe um versículo dizendo quem anda sozinho está em pecado, mas a Bíblia sugere para a gente que quem anda em corpo, quem anda em unidade, quem anda em comunhão, está muito mais perto daquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Aleluia. E qual que é a tarefa de casa então, pastor? A tarefa de casa é você dar um jeito de se aproximar de pessoas. Qual a tarefa de coisa? Irmão, se tem algo que quando eu viajo no Brasil inteiro, todo mundo quer vir para Bauru, é por causa do preço do cinema. Sério, eu nunca vi em lugar nenhum do Brasil um cinema tão barato quanto o nosso aqui. Não tem, irmão, não tem. Fui assistir outra vez lá em Curitiba um cinema, só R$40, a meia. Só. Ainda bem que eu não estava pagando, né? Aí eu olhei. Aí você fala assim, irmão, é 30 conto, 20 conto nos outros. Aqui você paga R$7, R$8, R$9 no mais caro. Pastor, mas é só isso? É. Pastor, mas o negócio está tão ruim que nem R$6 eu tenho. Sabe, irmão, então vamos assistir Netflix e comer pipoca. Pastor, mas eu não tenho Netflix. Irmão, assina um mês de graça. Tem gente que achou que eu ia passar minha senha. Minha senha ela é mais traficada que nota de R$2, minha senha. Aí você vai lá, pastor, mas tem isso, começa um mês de grátis lá. Depois você cancela se não tiver dinheiro. Se você tiver numa família de 5, você já tem quase metade do ano, não é? Grátis. Um saco de pipoca eu te dou. Mas o que você precisa? Sair daqui decidido a se relacionar, irmãos. Sabe, pode ser uma ministração num tom de brincadeira, né? E eu falo de comida, porque gordinho falando de comida normalmente arranca a risada mesmo, né? Você imagina falando de brócolis, né? Você nem ia dar risada. Sabe, irmão, mas eu estou falando sobre algo que tem o poder para mudar a sua vida. Pastor, não tem dinheiro para colocar em comunhão. Sabe, irmão, você arruma. Porque quando uma pessoa está em depressão ou com problema, ela arruma R$400 para ir numa consulta particular de um psiquiatra. Tudo é uma questão de prioridade. Pastor, não tem dinheiro para colocar gasolina para o meu filho vir no Hope e no Move. Sabe, irmão, traz nas costas. Compra uma bicicleta, coloca no ferro e vem pedalando. Porque, querido, depois todo mundo arruma dinheiro para a clínica de recuperação. Todo mundo arruma dinheiro para a fralda descartável, que não é barato. Onde é que você quer colocar o seu dinheiro? Sabe, querido, invista hoje em comunhão. Comunhão dos seus filhos. Comunhão sua com outros casais. Comunhão sua com outros jovens. Pastor, mas eu sou muito tímido. Sabe, irmão, para de confessar isso. Comece a declarar que você tem coragem. Comece a declarar que você é ousado. Crie oportunidades. Venha no culto, venha no Move, venha no Hope. Participe, querido, das coisas que a igreja propõe para você. Venha ajudar no ha-ha-ha. Vem e faz o discipulado. Entra num departamento que você vai fazer amizade, irmão. E sabe o que as amizades vão fazer? Vão colocar uma nova vida disponível para você. Os carros vão estar disponíveis, mas algo que é melhor do que o carro, os ouvidos vão estar disponíveis, as mãos vão estar disponíveis, o coração, a oração, a habilidade de sonhar. Sabe, irmão, a minha vida se transforma mais leve à medida que eu faço mais amigos, à medida que eu desenvolvo essa comunhão.
Se hoje o seu carro parasse às 3 horas da manhã numa noite chuvosa, para quem você ligaria? Tem gente, né? Pro Rogério. Sabe, irmão, mas muitos nem ligariam pro Rogério, porque não tem o telefone dele. Para quem você ligaria? Quando você vai comemorar o aniversário, o seu problema está em completar a lista ou em cortar nomes? Quando você quer fazer coisas e você quer realizar sonhos, o seu problema está em escolher as melhores dentre a multidão que você se relaciona? Ou você só depende de profissionais liberais porque você não conhece ninguém? Sabe, Jesus estava certa vez com os homens na mesa, celebrando a última mesa, a última ceia. Ele começa a pegar as coisas, ele começa a falar: ei, esse aqui é o meu pão que vai ser partido no meio de vocês. Sabe, irmão, eu acredito que os discípulos não imaginavam a grandeza daquilo que estava sendo representado. Mas Jesus estava falando sobre um novo tempo, sobre uma nova estação, onde aquela oração que ele fez com o Pai iria acontecer. Um tempo de unidade diferente. E sabe o que é interessante quando você lê 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a ceia? Ele diz assim: vocês vão fazer isso todos os dias até que eu venha. Ele não estava falando apenas sobre cear, mas ele estava falando sobre sentar junto. Ele estava falando sobre manter a mesma doutrina. Ele estava falando sobre ter tempo de comunhão, sobre ter tempo de trocar ideias, trocar sentimentos, trocar anseios. E até quando tinha que fazer isso? Até a vinda dele, porque depois que ele vier, acabou. Quando é que comunhão termina? Quando Jesus voltar ou quando você morrer? Sabe, irmão, eu oro para que essas verdades elas borbulhem dentro de você. Que até eu, quando eu prego, eu estou viajando na maionese aqui. Sabe, irmão, se Jesus disse que é algo que tinha que acontecer até o momento dele vir, é porque eu entendo que é algo importante.